Olá, eu sou a professora Ana Paula Gomes. Hoje conversaremos sobre a diferenciação existente entre servidor público e empregado público. Então vamos lá. A grande diferença é o regime estatutário para servidores públicos, a exemplo dos servidores do IFRN, e seletistas para os empregados públicos. Exemplos de empregados seletistas no âmbito do setor público, temos os empregados da Petrobras, que é uma sociedade de economia mista, empregados do Banco do Brasil, que também é uma economia mista, e temos os empregados, por exemplo, da Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública. Atenção, regime estatutário, como o próprio nome indica, significa estatuto, ou seja, uma lei específica. Então, quando estamos a falar de estatuto ou lei específica, estamos a falar de servidores públicos e não de empregados públicos, porque os empregados públicos serão regidos pela CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. Então, os servidores públicos, eles não têm a carteira de trabalho e previdência social anotada, que é a famosa CTPS. Quem tem CTPS anotada, além dos empregados, são chamados empregados públicos, que integram a administração indireta também. Então, gente, cargo público, pelo pouco que eu já falei hoje, não é sinônimo de emprego público. O cargo público, que se associa imediatamente à ideia de servidor público, o cargo público está lá no artigo 3º da Lei 8112 de 1990, que é o Estatuto do Servidor Público Civil do Governo Federal. Essa lei 8112, se você for prestar o concurso do IFRN, essa lei irá cair no seu conteúdo, na sua prova. É um conteúdo comum a todos os cargos, por isso que eu estou a trazer esse dispositivo aqui. Servidor público ocupa um cargo público. O que é um cargo? O que é isso? O que é um cargo público? Olha o que diz o artigo 3º da 8112. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Por isso que eu disse, servidor ocupa um cargo. Parágrafo único. Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros são criados por lei. Todo cargo público é criado por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Os cargos em comissão são aqueles sem concurso, são aqueles cargos de livre nomeação e exoneração. Bem, seletista é regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas, que é a CLT. Se é seletista, tem a CTPS anotada. Assim como qualquer empregado do setor privado, os empregados públicos serão regidos pela CLT e terão a CTPS anotada. Servidor público não tem CTPS anotada. Servidor público é regido por uma lei específica. Bem, eu vou resolver uma questão de concurso. Não é da banca Funcerne, mas é uma questão muito boa que ajudará a gente a fixar esse conteúdo. Olha só, sobre os agentes públicos é incorreto afirmar, portanto, aquele que é a opção errada. Empregado público é a pessoa física que desempenha a função de órgão no âmbito de pessoa estatal com personalidade de direito público, submetido ao regime de direito do trabalho, com as modificações próprias do regime de direito público. Bem, a letra A está meio confusa, mas de fato até marquei aqui que o empregado público é submetido ao regime de direito do trabalho. Ele é um seletista. A letra B. Será seletista o empregado que desempenhar função em autarquia, sendo submetido ao regime estatutário, que já está errado, né? Seletista não é submetido a regime estatutário. Seletista é submetido à CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, ou Consolidação das Leis Trabalhistas. E já está tudo errado aqui. Aí está dizendo que o seletista é submetido ao estágio probatório,
Não, o seletista segue as regras da CLT, por isso que o nome é seletista, com as modificações próprias do regime de direito público. Toda errada essa opção. Até agora, como ele quer a opção incorreta, ou seja, errada, a letra B seria o gabarito. A C, servidor público é uma pessoa física que atua como órgão de uma pessoa jurídica de direito público mediante vínculo jurídico de direito público, até aqui tudo bem, caracterizado pela investidura em posição jurídica criada por lei. Sim, o servidor público é investido em um cargo público e essa investidura ocorre com a posse. A investidura em cargo público ocorre com a posse. E esse cargo é criado por lei. É isso que ele está querendo dizer na letra C, verdadeira. A D, os servidores com regime jurídico especial têm previsão na Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso 9, observada a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. É possível esse tipo de admissão no âmbito do setor público? Sim, está exatamente no artigo 37, inciso 9 da Constituição, que são os contratos temporários, e a gente vê já. Letra E, empregados privados de empresas estatais têm amparo no direito do trabalho. Sim, quem trabalha na Petrobras, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, nos Correios. Os Correios são empresa pública. Sim, são regidos pelo direito do trabalho, a eles se aplica a CLT, são empregados. E aqui está dizendo que os empregados privados, por que está falando privados? Porque todas essas entidades que eu falei, essas estatais, que podem ser empresas públicas ou sociedades de economia mista, são pessoas jurídicas de direito privado, por isso que ele está falando, empregados privados de empresas estatais têm amparo no direito do trabalho, que disciplina o relacionamento jurídico entre as empresas estatais e seus empregados. Sim, a diferença de uma empresa pública para uma sociedade de economia mista é só a composição do capital social. Uma economia mista, a exemplo da Petrobras, você vai ter a maioria do capital votante pertencente ao poder público. Já nas empresas públicas, todo o capital social dela pertencerá ao poder público. A diferença é só essa. Mas tem empregados lá que são regidos pela CLT. E aqui ainda diz, nessa letra E, que a Constituição Federal exige que a contratação seja feita mediante concurso público. Perfeito. Para você assumir um emprego numa estatal, para você ser empregado da Petrobras, do Banco do Brasil, dos Correios, da Caixa Econômica, você, claro, tem que ser submetido a um concurso público. E é o que dispõe exatamente o artigo 37 caput da Constituição aqui transcrito. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos seguintes princípios de legalidade e impessoalidade, por isso que o concurso é importante, moralidade, publicidade, eficiência, e também é o seguinte, eu trouxe o 37, inciso 9, para recordar o conteúdo da letra D, que a letra D não trouxe a hipótese de necessidade temporária de excepcional interesse público. Isso está no 37.9. Olha o inciso 9. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Bem, gente, em breve eu trarei a explanação por meio de teoria, pouca teoria e mais questão, tá certo? Ou seja, a teoria necessária à resolução de uma questão, eu trarei conteúdo sobre provimento e vacância, posse e exercício, sindicância, processo administrativo e a responsabilidade dos servidores públicos. Por que eu estou focando na figura do servidor público? Porque esse vídeo é muito direcionado a quem for prestar o IFRN 2023, promovido esse concurso pela Banca Funcern, mas observe que essa questão que a gente resolveu nem da Banca Funcern mas é bem representativa em termos de conteúdo programático aplicável aos cargos comuns, entre eles a 81.12. É isso aí, meus amigos. Paz e bem, fraterno abraço, até a próxima. Tudo de bom.